Vamos lá. Aqui eu já peguei a parte de trás, já fiz os piquezinhos aqui, já encontrei o meio em cima e embaixo. Nós vamos fazer a mesma coisa, o centro do nosso zíper com o centro da nossa parte de trás. E vamos vir aqui, colocando uns clipezinhos pra poder fazer a aplicação. Aqui, ó, eu vou me atentar pra ficar reto aqui, ó. Essa terminar com essa, tá? Então, se atentem aí pra não ficar torta a peça. Ó, já coloquei de um lado e vou colocar do outro lado. Como eu falei, essa é a parte, acho que mais chatinha da costura da bolsa, por conta dessas curvas. E eu vou fazer a mesma coisa, meninas. Vou fazer uma costurinha de segurança primeiro, tá? Prendendo esse zíper. E depois eu vou vir com a costura do forro com o calcador de zíper. Ó, vai fazendo aqui bem bonitinho. Tomando cuidado com as curvas. Aqui, ó, tá o nosso cursor. Eu vou puxar ele um pouquinho pra me facilitar. E... deixa eu ver... foi. Certinho. Ó. Feita a aplicação, agora eu vou vir com o calcador de zíper, né? Esse aqui, ó, tô usando esse de Teflon. E vamos fazer a aplicação do nosso forro. A mesma coisa, aqui eu já tinha encontrado o meio por conta do forro, né? Do nosso bolso embutido. Vamos colocar aqui meio com meio e passar uma costura com o pé de máquina, desculpa, com o pé calcador de zíper. Aqui eu vou fazer e já volto pra vocês com ela pronta. Ó, já fiz a aplicação com o calcador de zíper e eu vou fazer a mesma coisa. Vou desvirar, rebater e também fazer a costura de segurança em toda a volta nessa parte daqui, tá? Eu vou fazer e já volto com ela pronta, porque nós já fizemos a outra e é exatamente igual. Pronto, colocado o nosso zíper, ó. Tá? Aqui, nós temos essa junção aqui, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, não sei se dá pra vocês verem. Aqui tem uma ponta reta e aqui tem uma ponta reta. Nós vamos abrir assim e nós vamos cortar de uma ponta a outra. Dos dois lados. Tá, deixa eu só abrir aqui. Pronto. Ó. E aí, ela fica assim, tá? Nós vamos reservar essa parte agora e nós vamos vamos pegar essas duas partes aqui que nós recortamos, nós vamos juntar frente com frente e vamos passar uma costura de mais ou menos 0,75, tá? Nós vamos fazer isso com a parte da estrutura principal e também com a parte do nosso forro. Junta aqui tudo. E passa. Aqui faz a união dos dois aqui. Nós vamos desvirar. Abre um pouquinho essa costura aqui, ó. Abre ela. Eu vou colocar um clipes aqui, só pra me auxiliar. Na ponta. E nós vamos colocar o nosso forro e passar uma costura de segurança em toda essa borda. Bem na ponta, tá? Ó. Coloca aqui, segura.
colocando os clipezinhos. E aí, eu já mostro pra vocês como que nós vamos fazer na hora de passar essa costura. Vamos lá, vamos passar nossa costura de segurança na ponta. Vamos lá, lembrando que essa costura é bem na pontinha, só pra segurar os nossos materiais. Quando for desse lado aqui, meninas, que chegar no meio, nós vamos fazer uma costura na parte central. Então, aqui nós já abrimos, lembra? Abrimos a nossa costura, veja se tá aberta. E aí, nós vamos fazer uma costura aqui e uma costura voltando do outro lado. E vamos voltar do outro lado e finalizar a nossa costura. Pronto. Feito isso, nós vamos colocar o nosso vivo. Então, nós vamos preparar o nosso vivo para colocação nessa peça. Nós vamos pegar aquelas duas tiras de 77 centímetros e o nosso espaguete e nós vamos encapar o nosso vivo, tá? Aqui, como que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca pro calcador de zíper, fica mais fácil. E nós vamos colocar o nosso espaguete no meio, tá? No meio dele. Eu vou colocar com uma pontinha sobrando aqui. Depois vocês vão entender o porquê. Faz a dobra, junta certinho e vamos passar uma costura de segurança nesse nosso vivo aqui. Vamos fazer o nosso vivo, né? Encapar o nosso espaguete. Então, é só vir aqui, ó, eu tô usando o calcador de zíper pra ficar mais fácil. E vamos até o final. Não tem segredo, eu acho que fica lindo quando você encapa o espaguete e faz o vivo da cor que você tá utilizando na peça. Eu uso também o vivo pronto quando é necessário, maleta, alguma coisa do tipo. Mas geralmente eu gosto de trabalhar encapando o espaguete, fazendo o meu próprio vivo. Ó, e vamos até o final. Lembrando que essa espessura que eu tô usando é de 2,5, tá? Deixa eu cortar aqui. E aí, nós vamos fazer isso no outro exatamente igual, tá, meninas? Ó. Eu já mostro pra vocês como que ele fica. Aqui, certinho. Aqui, eu não vou dar retrocesso, porque eu vou precisar cortar uma parte da ponta. Eu vou mostrar pra vocês como faz a aplicação desse vivo aqui, e depois eu faço o outro lado e mostro pra vocês ele pronto. Aqui, ó, lembra que eu falei pra não colocar o espaguete aqui? Nós vamos fazer uma dobra aqui, assim, ó, nele, né? E pra fazer isso, eu vou fazer um picotezinho, tipo um Vzinho aqui, pra não juntar muita camada. Ó. Tá.
Nós vamos medir aqui no nosso fole 3 centímetros de cima pra baixo nas duas pontas. Desculpa, meninas, 4 centímetros, tá? De cima pra baixo, 4 centímetros de cima pra baixo. E vou fazer isso na outra ponta também. Ó, 4 centímetros. E aí, nós vamos iniciar o nosso vivo a partir dessa costura, dessa marcação, aliás, de 4 centímetros. Eu vou dobrar aqui, ó, fiz a dobra aqui, e vou colocar ele rente a essa marcação de 4 centímetros que nós fizemos agora. E nós vamos vir passando a costura bem na pontinha também. Retrocesso no início. E aqui eu ainda vou continuar com o meu calcador de zíper, porque eu não quero usar ainda a costura do vivo. E aqui vocês vão fazendo a colocação dele rente, né, com o nosso tecido. E na ponta, pode ser até em cima da outra costura que vocês fizeram pra encapar. Ó. E vamos trazendo. Quando chegar próxima da costura da outra marcação de 4 centímetros, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, eu vou cortar aqui, né? Vai sobrar um pedaço. Eu peço pra cortar um pouco maior mesmo, pra ter essa sobra e fica mais fácil pra vocês. Aqui eu vou descosturar um pedacinho aqui. Junta aqui, ó, pra ver até onde vai o seu vivo. Seu espaguete, aliás. Abre, junta aqui e faz o corte do espaguete onde tá a marcação dos 4 centímetros. Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos fazer um Vzinho aqui na ponta, tá? Ó, eu vou fazer um Vzinho aqui na ponta de novo. E nós vamos virar, fazer a dobra de finalização desse nosso vivo aqui, ó. Finalizei, corto a pontinha aqui. Vamos cortar a ponta aqui de cima também. Ó. E ele vai ficar assim. Tá, ó. A dobrinha aqui, onde tá a marcação de 4, vem beiradinha com beiradinha aqui, ó. E vamos finalizar onde tá a outra marcação de 4 centímetros. Eu vou fazer do outro lado e volto com ele pronto. Pronto, voltei com ela aplicada, os dois lados do nosso vivo. Agora, nós vamos pegar aquela tirinha que nós fizemos, né? Que era 4 centímetros por 7. Nós passamos cola de contato e dobramos ao meio pra virar 2 centímetros. Vamos passar uma costura de pesponto nesse tirante aqui que nós vamos colocar a nossa meia argola. Já vou vir na sequência fazendo a outra. As duas pespontadas. E aí, nós vamos fazer a colocação da nossa meia argola, ó. Como que ela fica, pespontadinha. E nós vamos pegar as nossas duas meia argolas de 2 centímetros, passar ela dentro e vamos fazer a aplicação na ponta desse nosso fole. Aqui eu já encontrei o meio, ó, dobrei, encontrei o meio. Nós vamos colocar meio com meio aqui, certinho. E vamos passar uma costurinha aqui pra poder segurar isso daqui no lugar. Esse porta aqui meia argola, meninas, esse tirantezinho aqui, vocês podem fazer de tecido também, pode fazer um outro material que vocês prefiram. Só não pode ficar muito grosso, tá? O sintético, ele é um pouquinho grosso,
mas ele não está tão grosso aqui, porque na hora de desvirar vai dificultar um pouquinho, ok? Então, feito isso, nós vamos fazer a aplicação na nossa peça. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, nós temos o centro da nossa peça aqui, né? Nós vamos medir do meio pra cá 9 centímetros e do meio pra cá mais 9 centímetros. E aí, nós vamos fazer uma marcação de 8 centímetros dessa marcação. Meçam aí por cima só pra ver onde vai dar. E faça só um risquinho aí pra gente poder fazer uns picotes agora. Então, do meio pra cá 9, daqui pra cá 8. Onde você fez a marcação de 8, nós vamos vir fazendo picotes pequenos, só pra auxiliar na hora da colocação na peça. Então, daqui pra cá também 9, e da marcação de 9 pra cá 8. E aí, a gente vem dando uns picotezinhos até chegar onde deu a nossa marcação de 8 centímetros, tá? Isso dos dois lados. Deixa eu fazer do outro lado aqui. 9. Deixa eu só medir certinho. 9 e 8. Por que que a gente faz esses picotes? Porque a bolsa, ela tem bastante curva. Então, pra ajudar a gente na hora de colocar o vivo e não ficar tão difícil, a gente faz esses picotezinhos. Opa. Vamos lá. São picotes bem pequenos, cuidado pra não rasgar o seu vivo, tá? É só pra ele dar uma auxiliada na hora de colocar. Agora, meninas, peguei aqui a nossa parte principal. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui, ó, pegar a ponta aqui do nosso fole e vamos colocar aqui certinho e passar uma costura. Só que essa costura, meninas, ela vai ser somente em um pedacinho. Somente aqui, ó, na parte onde tá o tirante, tá? Não faça em tudo, porque nós vamos precisar que tenha uma abertura aí depois pra gente poder fazer a finalização da peça. Então, passa só onde tá o tirante, um pé de máquina de meio centímetro. Ó, opa. Tá. E do outro lado também a mesma coisa. Junta aqui, meio com meio. Se você quiser, clipa aí pra ficar mais fácil. E vamos passar a costura somente onde tá esse tirante aqui. Um pezinho de máquina. E pronto. E agora, nós vamos clipar a nossa peça pra poder fazer o fechamento dela, tá? Essa parte que sobrou aqui, ó, pode cortar, pode refilar. Vamos refilar do outro lado também já. Porque depois nós vamos vir com acabamento aqui, tá? Então, nós vamos começar agora pela parte da frente, junta centro com centro aqui, ó. E vamos clipar toda essa peça. E aí, nós vamos começar a costura com o vivo. Ó, voltei com ela toda clipada de um lado. Vou trocar o meu pé calcador com o pé calcador de vivo agora, pra gente poder fazer o fechamento dessa lateral. Como que vocês vão fazer? Vocês vão começar a costura de onde começa o vivo. Essa parte de cima aqui, vocês não vão costurar por enquanto. Então, nós vamos começar a nossa costura daqui, ó, de onde começa o nosso vivo, tá? Ó, encaixa na máquina e vamos costurar. Essa peça é uma peça que vai vir com acabamento em viés. Então, você pode fazer o seu viés no seu próprio tecido, ou você pode vir com viés industrial nela, tá? Vai com cuidado aí nas curvas.
Presta atenção onde tá o seu vivo. E vamos fazendo. Não precisa ter pressa, tá? Postura, a gente não precisa ter pressa pra fazer um bom acabamento. Ainda mais quando a gente tá trabalhando com vivo, né? A gente pode fazer uma costura um pouquinho mais devagar, com mais cuidado, pra ficar uma peça bonita, ó. E aqueles picotes é justamente para auxiliar na hora dessa curva. Por isso que a gente faz os picotezinhos na ponta. Deixa eu ver. Vamos finalizar aqui onde começou o nosso vivo. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó a colocação dela, como ficou linda. Ó. Bonitinho, perfeito. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Eu vou fazer e volto com ela pronta, tá? Ó, tudo aplicado, os dois lados. O que que nós vamos fazer? Nós vamos juntar aqui essas duas partes aqui e vamos passar uma costura aqui, fechando aquela ponta que nós deixamos aberta com um pé de máquina. Então, nós vamos trocar o nosso calcador aqui pro calcador normal e nós vamos vir fechando toda essa lateral aqui que nós deixamos aberta, tá? Lembrando que a gente tá trabalhando com calcador normal. Pé de máquina de 0,5 centímetro. Pode dobrar ela inteira, que não tem problema fazer essa dobra dela aqui. E vamos fechar o outro lado. Deixa eu ver certinho. E agora nós vamos fazer a mesma coisa nessa outra lateral aqui, pra gente poder fechar essa nossa peça. Pode amassar ela, tá? Não tem problema, mesmo que for sintética, pode dar uma amassadinha. E depois ela volta. Ó. Vira aqui. E vamos fechar essa outra lateral aqui. Fechado. Quiser conferir, dá uma viradinha assim, ó, dá uma conferida, tá tudo certinho. E agora nós vamos passar o nosso viés de acabamento. Aqui, meninas, eu vou usar o viés industrial, porque o gabardine, como eu falei, ele desfia um pouco. E eu não vou fazer o viés dele aqui na... Como se fala? Não vou fazer o viés dele de tecido, eu vou fazer o viés dele no industrial mesmo, tá? Como que é feita a colocação desse viés? Nós vamos começar aqui, nós vamos passar ele por cima, passar na outra volta, voltar, descer e terminar aqui, tá? É assim que é feita a colocação desse viés. Ele não é em partes, tá? Nós vamos colocar nela inteira, de uma vez só. Então, aqui eu vou continuar com o calcador de vivo para colocar esse viés. E vou vir fazendo a colocação dele inteirinho aqui. Deixa eu ver se ele tá pegando. Acho que pegou. Se atentem para ver se tá pegando certinho. Deixa eu ver aqui, pegou certinho. Eu, geralmente, meninas, não gosto de usar o viés industrial, tá? Eu gosto de usar o viés de tecido mesmo. Eu gosto de um acabamento bem bacana. Mas nessa peça aqui, como eu usei o gabardine, eu tô fazendo o viés dele no industrial, pra ficar mais fácil aqui pra vocês. Vou explicar pra vocês a colocação. Vamos lá.
Vou acelerar um pouquinho o vídeo e mostro pra vocês ele pronto, tá? Ó, meninas, viés aplicado em toda a lateral, né? Feito uma vez só. E agora, nós vamos desvirar essa peça. Ó, pode ir desvirando. Às vezes, ela fica um pouquinho dura, né? Por conta da estrutura do TNT, o jeans também ele é um pouquinho mais duro, mas é super possível de desvirar ela. Vamos lá. Aqui, ó, você pode puxar. O próprio tirante ele já te auxilia, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ajustar essa ponta aqui. Eu tenho um desviro aqui, vou empurrar as pontas aqui, ó, para fora, para ela ficar bem bonitinha. E a nossa bolsa tá pronta. Agora, o que que falta? Só colocar as nossas alças. A nossa alça aqui. E ela tá prontinha. Ó. Só vai desamassando ela, dando uma ajustadinha nela aí. E, ó. Ela tá prontinha. E agora, nós vamos fazer a nossa alça. Nós vamos pegar aquela alça de 34 por 8, né? Aqui nós já dobramos, tirei o meio de 4, dobrei 2, e agora eu vou dobrar mais uma. E nós vamos passar uma costura de pesponto nessa alcinha. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Aqui eu vou passar com o ponto número 3,5, 4. E vamos pespontar toda essa alça aqui pra ficar bem bonita. Opa. Como eu falei, essa bolsa, meninas, não pode ser uma alça muito grossa, tá?
porque senão ela fica feia, porque ela é uma bolsa pequena. Aqui eu vou dar uma selada, eu tô usando linha de nylon, né, no 60, e ó, como que ela fica bonita. E aqui tem duas opções, ó, pode ser colocada direto no mosquetão, coloca no mosquetão, vira aqui e passa uma costura, né, e vai ficar o acabamento assim, tá? Ou vocês podem fazer, esse aqui é o de 2, né, regulador de 2. Ou o que vocês podem fazer? Cortar duas tirinhas de 5 centímetros por 2 no Montana e colocar aqui na ponta. Eu vou fazer dessa forma. O que eu vou fazer aqui, ó? Duas tirinhas, ó. Vou dar um picotezinho em V aqui, desse lado, e um picotezinho em V aqui desse lado, ó. Ele vai ficar assim, ó, tá? E passa num regulador menor, de 1,5, tá? Ó, ele fica assim. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. 5 por 2, dou um picotezinho aqui na ponta, um picotezinho na outra ponta de novo, e aí coloco num regulador menor de 1,5. 1,5 ou de 1,8, aí fica a critério de vocês aí o tamanho do picotezinho que vocês vão fazer, tá? E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar aqui nessa ponta aqui, né? E vão pespontar aqui um quadradinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu vou puxar a linha pro lado de baixo, pra poder cortar. E selar essa pontinha aqui. Essa é uma opção, tá? Vocês podem fazer a alça do jeito que vocês preferirem. Então, tem a opção de você dobrar, mas vai ficar o acabamento mostrando. Ou você pode fazer assim e esconder o acabamento. Puxei aqui, vou puxar a linha pra baixo. Cortar e vamos dar uma selada. E assim fica a nossa peça, ó, nossa alça. E aí é só agregar na nossa peça que ela fica lindona. Opa! Ó. E aí, meninas, fica assim a nossa peça, ó. Toda linda. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Ó, fica assim a nossa peça. Lindona, a nossa bolsa baguete Dani. Gostaram da aula, meninas? Comentem aí o que vocês acharam. Se tiver dificuldade, pode mandar aí que eu respondo vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima.